Encerrada a entrevista de Marcos Braz, o Remocast traz os principais pontos. Será que teve nome de contratação divulgado? Vem que o Remocast te conta. E antes da gente trazer os principais pontos da entrevista coletiva do Marcos Braz, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do Remocast, curte o nosso conteúdo, e se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto Remocast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Galera, finalmente o Marcos Braz falou, né, depois ali, vamos dizer, de uma briga velada entre imprensa ou parte da imprensa, entre parte de canais que fazem a cobertura do Clube do Remo. Fato é que Marcos Braz marcou uma coletiva e criou-se uma expectativa muito grande para saber do que ele ia tratar, para saber se ele ia antecipar nomes ou alguma coisa do tipo, mas fato é que sobre esse aspecto de contratação não tivemos nenhuma novidade, né? Ele manteve aquele padrão sigiloso, discreto. No entanto, a gente trouxe os pontos importantes que vale a pena a gente dar uma conferida, né? A coletiva começa pelo ponto de que, sobre o contrato do Marcos Braz, que também houve muita especulação sobre se ia permanecer, se tinha briga com o Tonhão e tudo mais, né? Muito se discutiu sobre isso. Ele deixou claro que tem contrato até dia 31/12/2025, ou seja, até o final desse ano, que já teve alguma conversa com o Tonhão, mas que não está nada acertado. Embora ele diga que não esteja nada acertado, pela forma que ele conduziu a coletiva, pela forma como ele tem, aparentemente, o domínio de toda essa preparação desse processo de contratação, eu não acho, tá? Isso aqui é uma opinião, eu não acho que ele não ficará, né? Não está certo, não está com o contrato assinado, mas pela forma que o trabalho está sendo conduzido, eu creio que Marcos Braz será o executivo de futebol aí de 2026, sem sombra de dúvidas, né? Pela forma, como ele está conduzindo o processo, acho que tem a confiança, eu acho que a diretoria está fechada no projeto com o Braz para 2026, o que é muito importante, né, galera? Eu acho que o Braz ali é um conhecedor do mercado de Série A, tem um case de sucesso ali com o Flamengo, então não faria o menor sentido dispensar. Imagine uma dispensa agora do Marcos Braz, como ficaria o Clube do Remo no mercado, né? Até acertou o treinador, enfim. Eu acredito, né? Marcos Braz confirmado, esse foi o primeiro ponto, apesar dele falar que o contrato vai até dia 31/12, tá? Segundo ponto da entrevista, né? Uma entrevista um pouco longa, então a gente, obviamente, destaca pontos importantes dessa entrevista. Uma das coisas que ele demonstrou bastante incômodo é com relação à ideia de que o planejamento está atrasado, estaria atrasado, né? Comentou, usou até a expressão de que isso quase virou uma verdade, de tanto que isso foi comentado, né? Mas ele discorreu amplamente que não há atraso nenhum. O Clube do Remo agora que fez 1 mês de acesso, não tinha como fazer contratações, muitas renovações, não sabendo qual seria o cenário do Clube do Remo para 2026, isso obviamente só poderia iniciar após a permanência, e depois da permanência teve férias e tudo mais, além do fato que ele destacou que muitos atletas que chegaram com ele teriam um contrato de 18 meses, né, até o meio de 2026, então ele rechaçou veementemente mais de uma oportunidade essa questão que não estaria em atraso. Ele disse ainda que somente estaria em atraso se em 3 de janeiro a gente não tivesse técnico, a gente não tivesse jogador. Então, existe, né, pelas palavras do Braz, um cronograma muito bem definido, né, e eu acredito, particularmente, que o trabalho vem sendo muito bem feito lá, 3 de janeiro, todo mundo ainda deu horário, 19 horas para se apresentar lá em Pernambuco, no CT do Retrô, confirmada, né, a pré-temporada do Clube do Remo para lá, para Pernambuco, né? O que não deixa de ser interessante, até porque a estreia do Clube do Remo será fora, né?
Ele, inclusive, disse, complementando essa ideia, que não há nenhum tipo de atropelo, né? Ele disse que o futebol é muito dinâmico, então ele, às vezes, entende que o negócio está certo, só que o negócio não depende só dele, depende da outra parte, e muitas vezes a outra parte pensa melhor, volta atrás, então ele sempre divulga só quando está 100% fechado, então tá aí o motivo de não sair contratações, né? O que acabou não acontecendo também na coletiva, que era a grande expectativa do torcedor azulino. Outro ponto, ele fez questão de frisar, é com relação ao Tonhão, né? A relação entre Tonhão e Marcos Braz, fez questão de dizer que não há nenhum tipo de atrito entre ambas as partes, né? Uma clara alfinetada aí para a parte da imprensa, a parte de canais do Clube do Remo, né, que divulgam notícias de que não haveria talvez um bom ambiente. Saiu até uma nota que eu realmente achei desnecessária, porque eu sei que o cara provavelmente não tem essa informação. O Remo cogita, né, a dispensa de Marcos Braz, né? Então, em relação a isso, Marcos Braz deixou bem claro e disse o seguinte: pela personalidade tanto do Tonhão quanto do Marcos Braz, o dia que for sair vai ficar bem claro para todo mundo, muito bem resolvido, não vai ficar dúvida nenhuma, demonstrando ali a forte personalidade e a questão de ser decisivo, né? Não vou mais continuar e tal, valeu, obrigado. Então, ele acha até meio fora de contexto essas questões de dizer que não tem uma boa relação, foi mais um esclarecimento do Braz nessa entrevista. Falou também, né, demonstrando que o Clube do Remo está em outro patamar nessa Série A. Ele fez o seguinte comentário: se não fosse a Copa do Mundo, o Clube do Remo não faria pré-temporada em Pernambuco. Disse que faria pré-temporada ou nos Estados Unidos ou em Portugal. Só vai fazer em Pernambuco por causa que está se iniciando muito cedo o Campeonato Brasileiro em razão da Copa do Mundo, mas que se não fosse isso, o Clube do Remo faria uma pré-temporada nos Estados Unidos ou em Portugal, para mostrar que o Clube do Remo está focado, né, nesse processo de estruturação, focado em fazer o melhor papel possível e buscando a melhor condição possível para os atletas iniciarem esse 2026 na Série A, né, na busca de permanência e, quem sabe, beliscar ali uma vaga para alguma competição sul-americana. Ele, inclusive, faz um comparativo, uma pergunta de um repórter lá da Liberal, ele destaca, né, que todo mundo chega ali com uma filosofia mais de permanência e tudo mais, e ele disse que olhando campanhas de clubes que subiram na mesma condição do Remo, que seriam essas condições, muito tempo ausente da Série A, muito tempo fora do mercado da Série A, iam com aquele objetivo mínimo de permanência e não dava muito certo, na maioria das vezes. Então, ele usou até a expressão acelerou o manche, né, que seria ali, vamos dizer, o exemplo, a contratação de um Juan Carlos Osorio, atletas de maior qualidade, um maior investimento inicial, numa tentativa de surpreender, quem sabe buscar uma competição sul-americana, mas permanência, não só naquele objetivo mínimo, fazendo aquele. Claro que tem que se economizar recursos, mas não a tal ponto de meio que engessar os investimentos ou tentar ali surpreender o mercado com uma contratação ou outra. Então, foram esses os principais pontos da entrevista, né? O contrato, a ideia de atraso, relação com o Tonhão, que não há atropelo, pré-temporada, esclareceu, e comparou nessa situação com alguns clubes que subiram, né? Sobre a principal expectativa do torcedor azulino, esse infelizmente não teve novidade nenhuma, não foi divulgado nenhuma contratação, nenhuma renovação, que era isso que a torcida estava esperando, e eu acho que vai ser uma coisa que o Clube do Remo vai ter que se acostumar. O Clube do Remo não, o torcedor azulino, porque o perfil, né, de sigilo dessas negociações, porque ele diz que divulgar antes de estar certo acaba, no final das contas, sempre atrapalhando, então sempre vai ser essa filosofia. Quando tiver tudo acertado, o Clube do Remo vai divulgar nas suas redes sociais. Beleza, galera?
Remocast está em cima do lance, aparecendo novas notícias, novas contratações. Acompanhe os vídeos aí, que a gente vai estar sempre passando a informação correta para o torcedor azulino. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.